Como é sua família? Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, conta um pouquinho da própria experiência quando diz: Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido, sem saber por quê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar porque sente e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade como sucedâneo de Deus. Pertenço, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem. Nem veem só a multidão de que são, senão também os grandes espaços que há ao lado. Por isso, nem abandonei Deus tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a humanidade. Considerei que Deus, sendo improvável, poderia ser, podendo, pois, dever ser adorado, mas que a humanidade, sendo uma mera ideia biológica e não significando mais que a espécie humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Este culto da humanidade, com seus ritos de liberdade e igualdade, pareceu-me sempre uma reviviscência dos cultos antigos, em que animais eram adorados como deuses, e os deuses tinham cabeça de animais. Fernando Pessoa nos mostra uma mente crítica, que não apenas aceita uma realidade que é imposta, mas critica, pensa sobre ela. Como é sua família? Como é sua sociedade? Temos costume de parar para analisar com esse pensamento crítico, questionando aquilo que dizem que é, procurando experimentar aquilo que dizem que não é? Estamos seguindo normas porque se seguem normas? Ou temos consciência dos caminhos que desejamos percorrer? Com relação à constituição da família, às configurações das famílias, a humanidade já escolheu diversos tipos. Primeiro, a tal humanidade disse que a família deveria ser patriarcal, em que o chefe seria o homem, ele seria o detentor dos bens, e os filhos homens, futuros poderes patriarcais, herdariam aqueles bens. Caberia aos homens as decisões, as mulheres eram um ser à parte, não estavam sendo observadas na mesma categoria dos homens. Um dia a humanidade disse que isso fazia todo sentido. Mais tarde, a humanidade escolheu como configuração para as famílias aquilo que se chamou de família burguesa. A mulher agora já passava a ser observada. O núcleo familiar já não era aquele agregado de parentes e tios, aqueles homens poderosos, descendentes uns dos outros. A família já era nuclear, era o marido, a esposa, os seus filhos. Os bens já estavam circunscritos a essa pequena família e não mais à grande organização familiar. Mas a mulher ainda estava subjugada a um determinado papel. O marido sairia para fazer as suas conquistas e a mulher ficaria em casa para cuidar dos afazeres. Não sei se faço uma crítica a essa configuração. Talvez não. Mas eu faço uma crítica à escolha dessa configuração, ou seja, à imposição dessa configuração, e principalmente ao valor que a tal humanidade dava a quem saía para ganhar o sustento e a quem ficava para garantir a sustentação do lar. Talvez essa divisão seja realmente inteligente, em que um fique responsável por uma tarefa e o outro
lado fique responsável por outra tarefa, mas que se olhe para as duas com igual importância, com a mesma valorização, como complementaridade, como pares. Não é o que a humanidade achou que se deveria fazer. O homem que sai, esse sim, esse carrega o nome, carrega o status, carrega o poder, carrega o dinheiro, carrega a expressão social. A mulher que fica, quem é ela? Onde ela está? É esposa de quem? Não ocupa um lugar per se. Está sempre submetida àquele que sai para conquistar e que seu nome leva e agrada e impressiona. Ela estava ali, na sombra, ainda que fizesse um papel tão importante, se não mais significativo, porque lidava com a construção de pessoas na qualidade de seus filhos, porque organizava um ambiente propício para que a relação pudesse continuar, porque se dispunha a aceitar algumas coisas para que aquilo continuasse funcionando. Essa talvez seja uma boa crítica, mas o tempo passou e a humanidade achou que isso já também não estava mais do mesmo jeito, que precisava ser reformulado. As mulheres também passaram a ter voz, passaram a exigir a sua vez. E o tempo foi, então, essas mulheres saíram e agora uma equiparação já é buscada, já é querida, desejada e conquistada muitas vezes. Mas a humanidade diz que agora sim, agora homem e mulher iguais, os dois, mesmas possibilidades, oportunidades, e os dois saem, e os dois vão se realizar profissionalmente, os dois vão desenvolver a própria carreira, os dois vão investir em seus respectivos si mesmos, mas alguém fica para trás, que são os filhos, as crianças. Então, se precisou agregar, a humanidade entendeu que se precisava agora de um outro poder, um terceiro membro da família, um terceiro que pudesse dar conta do vazio que foi deixado. Porque nessa busca para que os dois saiam, não se pensou em como faz com quem fica. Será que podemos organizar alguma relação em que esse espaço nunca esteja vazio? Em que quando um sai, outro fique, quando esse sai, aquele volte? Não, não, não. Vamos sair os dois em busca da nossa realização profissional, da nossa sobrevivência. Até porque esse reajuste, a sociedade, a humanidade diz que não. Porque os empregos não vão ficar esperando, as oportunidades estão aí, se você não agarra, você fica para trás. Então precisa de um terceiro para vir suprir o buraco que ficou. E esse terceiro hoje, às vezes, são cursos que as crianças vão fazer fora de casa, às vezes são terapeutas, às vezes são babás, às vezes são escolinhas, às vezes são poder público. Mas esse terceiro precisa estar presente, porque a família agora já não se basta. A humanidade diz que isso sim é bom. Ou talvez não. Ou talvez a humanidade esteja apenas experimentando, tentando, se adaptando e descobrindo. Isso faz parte da evolução. Precisamos validar isso. Ninguém nasceu sabendo, a humanidade também não nasceu sabendo. Nós precisamos nos permitir os erros e os acertos para que a gente vá se adaptando. Basta que a gente não tenha certeza. O problema está aí. O problema está quando a humanidade tem certeza. É assim que deve ser. E fecha as portas para qualquer pergunta, para qualquer crítica, para qualquer contrário. Aí nós estamos fadados à paralisação. Aí são águas paradas que não vão gerar vida. Família, como é a sua? Elas são tantas, elas são tão diversas. Elas jamais poderiam ser categorizadas com nomes, com rótulos. Elas jamais deveriam ser estigmatizadas, preconizadas. A humanidade deveria permitir essa liberdade para que cada um seja um.
para que a gente não ponha em risco o principal bem que uma família pode gerar: filhos, futuros cidadãos. Nada melhor e mais eficiente para a gente construir um mundo bom que todos sonhamos, desejamos, com o que todos sonhamos, do que uma família estruturada, garantindo um bom desenvolvimento em todos os aspectos dos seus filhos, das crianças e dos adolescentes. Existe um livro que se chama A Família em Foco e os seus organizadores são Ramalho e Reis. Foi lançado em 2014 e os autores trazem um ponto em que eu destaco, porque eu achei muito interessante, quase que uma receita para uma família que consiga, como se fosse uma dica para que a família consiga se manter, correndo atrás do desenvolvimento pessoal dos seus genitores, indo para o mundo, mas garantindo que as crianças que fiquem possam ter condição de se desenvolverem de forma equilibrada, harmônica. E eles dizem assim: lembra sempre das 3 leis importantes que a humanidade tem para oferecer e que tem de fato, porque foram mensageiros além da humanidade que trouxeram. Por exemplo, lembra de Moisés, esse mensageiro do Deus esquecido, porque a humanidade parece que está dispensando esse Deus. Lembra de Moisés. E Moisés traz para vocês, pais, educadores, referências da família. A lei da disciplina, a lei da ordem. Seja organizado, exija ordem, exija limites, exija referências, demonstre, vivencie essas referências, seja o exemplo da disciplina, da organização, da honestidade, da ética. Implemente essa lei que Moisés trouxe para o seu ambiente familiar. Mostre como se faz, ensine a fazer. Demonstre o valor e a importância da ordem, da organização, da disciplina e dos limites dentro de casa. Mas não fique só aí, porque pode ser que você caia numa certa dureza que não faça bem nem a você e nem à sua equipe familiar, aos seus afetos e amores. Então, se lembre do segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro, que foi Jesus, que também veio lá da parte de Deus, ele também veio nos mostrar e nos oferecer algo que pode e que certamente nos ajuda num bom desenvolvimento. Lembra que Jesus trouxe o amor e que se nós precisamos do Moisés disciplinador, organizador, coordenador, nós precisamos também de Jesus, que é o amor, o afeto, o vínculo, a empatia, o carinho, a gentileza, a cordialidade, a importância e o valor entre os membros da família. Ah, se conseguíssemos fazer uma boa combinação de um Moisés aliado a um Jesus no nosso lar. Ah, se conseguíssemos trazer a disciplina, a regra, a ordem, mas sempre de forma amorosa, cordial, gentil, afetuosa, quanto bem não faríamos para a nossa família, para os nossos filhos e para a tal humanidade. Mas os autores apresentam uma terceira variável dessa equação linda, e essa variável eles chamaram de sabedoria de vida, que esses grandes filósofos, mitólogos nos deixaram. Traga, traga os valores morais para a discussão. Coloque limites, demonstre amor, viva o amor, mas converse. Converse, reflita, elabore, gaste tempo na troca. Conta uma história, fale a respeito de um mito, assista a um bom filme com seus filhos e depois discuta a respeito. Deixa que cada um traga a parte que lhe toca sem julgamento, sem certo e errado, só como se estivéssemos desfrutando do momento prazeroso de uma troca de opiniões, de ideias e de pontos de vista. Então, esse lar, sim,
que trouxesse a disciplina, o amor e a sabedoria da ancestralidade, estaria fazendo um bem para essa tal humanidade. Pensem a respeito.